Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar então mais uma aula nossa de contabilidade introdutória. Em continuidade ao que a gente estava discutindo na aula anterior, agora a gente vai falar especificamente sobre a escrituração contábil, alinhado àquelas questões lá do tipo de empresa que a gente discutiu anteriormente. Então vamos lá. Para a gente entender essa questão da escrituração contábil, é importante a gente falar sobre os lançamentos, sobre as etapas, sobre os elementos que envolvem essa questão dos lançamentos contábeis. Então, para a gente entender e refrescar algumas discussões que a gente já fez a respeito de assuntos relacionados a isso. Primeiramente, alguns conceitos que a gente precisa saber. Contas, débito e crédito, partidas dobradas, são elementos que a gente vai começar a discutir e a utilizar a partir de agora. Então, conta é um nome que identifica como é que a gente vai registrar cada tipo de elemento, cada tipo de componente patrimonial dentro do nosso registro. Então, conta é um nome técnico que vai identificar esses elementos. Quais são esses elementos? Os bens, os direitos, as obrigações ou até mesmo o patrimônio líquido, quando a gente se tratar então de um componente patrimonial. E a gente pode também ter os elementos de despesa ou receita quando a gente tratar de algum elemento de contas ou de componentes de resultado. Isso então são os nossos elementos que tecnicamente nós chamamos de contas contábeis. E aí a gente tem débito e crédito, né, que a gente pode relacionar então que essas contas que a gente acabou de falar, elas são movimentadas através de dois critérios chamados débito e crédito. Débito, a princípio, a gente pode caracterizar como elementos positivos e crédito como elementos negativos. Acaba gerando uma certa confusão para quem está um pouco mais acostumado a tratar sobre esses elementos no dia a dia, principalmente relacionado à área financeira. Porém, é importante para que nós aqui da área contábil, a partir de agora, trate como uma regra que, em princípio, o débito se relaciona com elementos positivos e o crédito se relaciona com elementos negativos, para a gente não fazer nenhum tipo de confusão. Então, toda vez que a gente for falar de contabilidade, frisando para a gente não esquecer, débito relacionar com elementos positivos e o crédito se relaciona com elementos negativos. E aí o outro elemento que a gente vai usar bastante, e outra técnica que a gente vai discutir e usar muito a partir de agora, são as partidas dobradas. As partidas dobradas elas são de uso universal, ou seja, o mundo todo utiliza essa prática, essa técnica contábil quando se envolve aí com os registros na contabilidade. Esse método ele foi utilizado e apresentado pela primeira vez na Itália em 1494 por um frade franciscano chamado Luca Pacioli, que comumente esse frade, o Luca Pacioli, ele é tratado inclusive como o pai da contabilidade, porque essas partidas dobradas que foram desenvolvidas por ele são utilizadas até hoje, por mais sofisticado que sejam os sistemas eletrônicos de contabilidade, essas partidas dobradas ainda são utilizadas. O princípio fundamental das partidas dobradas é que não pode haver um crédito sem um débito de mesmo valor, ou vice-versa, não pode haver um débito sem um crédito do mesmo valor. Então, partidas dobradas significa que o débito tem que ser sempre igual ao crédito e vice-versa. E essa metodologia das partidas dobradas, a gente vai conseguir visualizar ela claramente através do registro no livro diário, que é um dos relatórios que a gente vai utilizar para registrar os elementos contábeis. O lançamento contábil a gente vai utilizar então um dos relatórios mais significativos, que é o pontapé inicial da contabilidade, é o livro diário. E aí o conceito, né, desse processo de registro, desse processo de lançamento contábil no livro diário. Esse lançamento, que é o que a gente está dizendo, é o meio pelo qual a gente vai processar as informações, pelo qual a gente vai dar um tratamento ao fato para poder fazer realmente o registro e a escrituração dele. Então, é uma forma de se processar todos os registros daqueles fatos que deverão ser registrados, deverão ser contabilizados, deverão ser lançados no livro diário. E quando a gente fala de lançamento, nós temos aí alguns elementos essenciais para esses lançamentos no livro diário. Basicamente são 5 elementos que a gente precisa utilizar, que a gente precisa ter em mente para fazer o registro da forma correta. A gente teria então aí o local e a data de ocorrência do fato, a conta a ser debitada, a conta a ser creditada, o histórico e o valor.
Então, são esses os 5 elementos essenciais para a gente poder fazer um bom lançamento contábil. Então, voltando, o local e a data de ocorrência do fato, ou seja, onde e quando isso ocorreu. Na sequência, a conta a ser debitada, ou seja, lembrando a perguntinha lá que a gente já usava antes, para onde foi o dinheiro? Olhando para o fato, para onde foi o dinheiro? É a conta a ser debitada, ou seja, o débito. Na sequência, conta a ser creditada. Novamente lembrando da perguntinha, de onde veio esse dinheiro? Olhando para o fato, partindo do valor, a gente faz a pergunta, e de onde veio o dinheiro? A resposta é a conta a ser creditada, ou seja, o crédito. Depois, o histórico. O histórico nada mais é do que uma explicação, uma justificativa, colocando ali de forma resumida o que aconteceu naquele fato que a gente está registrando. Então é um texto livre para a gente colocar e anotar a justificativa desse registro contábil que a gente está fazendo. E por último, o valor a ser registrado. Todo fato a ser registrado no lançamento contábil tem que ter um valor. Na sequência do lançamento contábil, uma outra forma de a gente demonstrar esse lançamento, esse registro, são através dos razonetes. O razonete, também ele é chamado como gráfico em T ou conta T, ele é uma versão mais simplificada do livro Razão, que é um livro oficial da contabilidade, e é uma forma de ilustrar de forma individualizada a composição dessas contas, uma forma que a gente consegue visualizar a movimentação de valores nessas contas e principalmente o saldo dessa conta. Então aí do lado eu coloquei um modelo de um razonete, para vocês perceberem que ele realmente é num formato de T, por isso que ele é conhecido como conta T ou gráfico T, e ele é exemplificado e desenhado dessa forma. Na parte superior ele tem o título da conta, então o caixa, está aí como exemplo, pode ser banco, pode ser veículos, duplicados a receber, duplicados a pagar, capital social, enfim, a conta que eu estiver utilizando para fazer o registro. Do lado esquerdo dessa conta T, desse gráfico, tem todos os valores debitados, ou seja, o débito, e do lado direito todos os valores que foram creditados, ou seja, o crédito. Então, é dessa forma que se desenha, digamos assim, os nossos razonetes. E logo mais a gente vai aprender como é que se usa esse razonete. Então, só para ficar mais claro, como eu falei, do lado esquerdo é o lado do débito e deve ser registrado todos os valores que foram debitados. Como exemplo, a conta caixa seria que a gente estivesse registrando aí do lado esquerdo, no débito, todos os valores que entraram no caixa da empresa. E do lado direito, que é o lado do crédito, se fosse aí no caso do exemplo do caixa, a gente registraria as contas creditadas, ou seja, os valores que representam a saída de valor da empresa do caixa. Essa é a forma gráfica, digamos assim, do razonete. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente conseguir talvez entender um pouco melhor esses registros, tanto no livro diário como no razonete. Então, imagine esses 3 fatos que nós colocamos aí. Investimento inicial em dinheiro no valor de R$600, compra de um automóvel à vista por R$400 e um depósito efetuado no Banco do Brasil por R$50. 3 fatos bastante simples aí para a gente entender a escrituração em livro diário e também em razonete. Eu vou demonstrar aqui para vocês então, vamos lá. Imagine essa estrutura. Então eu tenho aqui o livro diário e os razonetes. Percebam que aqui no livro diário eu tenho aqueles 5 elementos que a gente acabou de falar. O local e a data, o crédito, o débito, o crédito, o histórico e o valor. Os 5 elementos de forma bastante resumida. E aqui do lado direito eu tenho os razonetes que a gente vai fazer depois. Então vamos lá, vamos fazer os registros aqui desses fatos no livro diário. Então o primeiro fato que nós tínhamos, que é o investimento inicial em dinheiro no valor de R$600. Então o local, eu vou colocar o nosso município aqui como exemplo. E a data eu vou colocar, por exemplo, a data aleatória, pode ser a data de hoje. E aí vem débito e depois na sequência crédito, que seria a conta a ser debitada e depois a conta a ser creditada. E aí lembrando das 2 perguntinhas lá que eu dei como dica que a gente pode usar. Então, o débito, para onde foi, e o crédito, de onde veio. Então, olhando para esse valor, esses R$600, para onde foi o dinheiro? Se o sócio investiu esse valor na empresa, então a gente pode dizer que esse valor ele foi para o caixa da empresa.
Crédito, e de onde veio esse dinheiro? Então, veio do capital social que foi investido pelo sócio. Então, eu posso daí colocar aqui no histórico, na sequência, integralização do capital, que é uma forma, digamos que técnica, para que a gente possa colocar o investimento que o sócio fez na empresa. E por último, o valor. Então nós ficamos lá com local e data, Tietê, 9 de junho, débito, para onde foi o dinheiro? Para o caixa, crédito, de onde veio o dinheiro? Do capital social que o sócio investiu, histórico, integralização do capital, como eu disse, é a forma técnica de se demonstrar o quanto o sócio investiu na empresa, e por último, o valor de R$600. E aí a gente vai fazer sempre assim, fazemos todo o livro diário primeiro e depois todos os razonetes. Fica muito mais fácil. No segundo fato, a partir do segundo fato é opcional colocar o primeiro elemento, que é o local e data. Aqui no meu exemplo eu não estou colocando, mas poderíamos colocar, sem problema algum. Então vamos partir direto para o segundo elemento, débito. Para onde foi o dinheiro? No caso desse exemplo, foi a compra de um automóvel à vista por R$400. Então para onde foi o dinheiro? Veículos. De onde veio o dinheiro? Se eu paguei esse veículo à vista, o dinheiro veio do caixa. Histórico, eu faço a justificativa. E no valor, o que está demonstrado ali no fato. Simples assim. O item 3, que foi um depósito efetuado no banco no valor de R$50, mesma coisa. Débito, para onde foi o dinheiro? Para o banco. Crédito, de onde veio o dinheiro? Do caixa. Histórico, eu faço a justificativa. E por fim, o valor. E assim nós finalizamos o nosso livro diário. Partimos agora para os razonetes. Razonetes a gente vai sempre fazer partindo do livro diário, ou seja, eu olho para o livro diário e faço os meus razonetes. Então, lá no primeiro fato, quais contas eu usei débito e crédito? Eu usei a conta caixa e eu usei a conta capital social. Então, eu venho e faço assim, caixa e capital social. Já crio os dois razonetes aqui. E aí eu vou olhar o seguinte, lembrando que lado esquerdo é débito, lado direito é crédito. Então eu já vou anotar aqui para a gente não esquecer e facilitar o nosso trabalho. Olhando aqui para o livro diário do item 1, R$600, débito no caixa, eu venho aqui então, caixa, débito, lado esquerdo, e venho aqui e coloco aqui R$600. R$600, crédito em capital social. Então eu venho aqui no capital social, crédito, lado direito, e coloco aqui os R$600. E aqui a gente consegue visualizar muito claramente a questão das partidas dobradas, que lá no conceito a gente falou o seguinte, que as partidas dobradas são, para cada débito, um crédito do mesmo valor. Então olha aqui, débito de R$600, crédito de R$600. Para cada débito, um crédito do mesmo valor. Vamos ao item 2. No item 2 a gente usou as contas veículos e caixa. Veículos, eu não tenho nenhum razonete aqui ainda, então eu vou criar veículos. E o caixa eu já tenho, eu não vou criar outra conta caixa, eu vou usar essa mesma que já existe aqui. Então vamos lá, R$400, débito em veículos. Então vem aqui no veículos, lembrando, débito é o lado esquerdo. Então, R$400 aqui. E R$400 crédito no caixa, que é o lado direito na conta caixa. Então, R$400 aqui. E depois o item 3, R$50. Eu vou olhar as contas, banco e caixa. O caixa eu já tenho, banco eu ainda não tenho, eu vou criar essa conta. R$50, débito no banco, lado esquerdo. E R$50, crédito no caixa, lado direito. E finalizei então o meu registro nos razonetes. Para a gente finalizar de fato esses razonetes agora, eu preciso fazer o quê? Calcular o total desses razonetes. Para calcular o total, ou saldo dos razonetes, eu faço o quê? Uma soma de cada lado. Lado esquerdo aqui no caixa, eu tenho um total de R$600. Lado direito, eu tenho um total de R$400. Mesma coisa aqui, ó.
Capital, esse lado é 0, esse lado é 600. Veículo, esse lado é 400, esse lado é 50. Como os outros lados eles são 0, eu já posso colocar aqui. Aí, para a gente apurar o saldo, como é que eu faço? Vamos pegar aqui no caso do caixa. O saldo da conta caixa, eu vou pegar os R$600 menos o 400, ou seja, é um lado menos o outro, sempre assim. 600 menos 450, eu tenho uma diferença de R$150. Essa diferença ela vai sempre para o lado maior, no caso, para o lado dos 600. Então, eu vou indicar aqui, ó, R$150. Então, esse é o saldo da minha conta caixa. Capital social, 600 menos 0, 600. Saldo para o lado maior. Veículos, 400 menos 0, 400. Para o lado maior. Banco, 50 menos 0, 50. Para o lado maior. E aqui finalizamos, então, o nosso razonete. Fica aqui, então, dessa forma o livro diário e dessa forma os nossos razonetes. Então, demonstrando aqui a mesma informação que nós temos lá. Esse é o registro no livro diário, utilizando, então, os elementos básicos, os elementos essenciais que eu comentei. E aqui, na sequência, eu tenho os razonetes, que é da mesma forma que a gente acabou de fazer ali no exemplo que eu fiz com vocês. Demonstrados, então, dessa forma. O caixa com um saldo de R$150, o capital social com um saldo de R$600, veículos com um saldo de R$400 e o banco com um saldo de R$50. Certo? Então, na nossa próxima aula, agora que a gente entendeu basicamente como é que faz o registro no livro diário e como é que faz o registro em razonete, em nossa próxima aula a gente vai discutir novamente essa metodologia, esses conceitos e vamos fazer uma atividade prática para a gente realmente treinar e praticar essa questão dos registros através dos lançamentos em livro diário e também em razonete. Até lá então, pessoal!